Recebo a visita do nosso amigo Militão. O Militão, que tem uma atuação comunitária, pública aqui no estado de Macaíba, e vem ao nosso programa para comentar conosco um pouquinho desse e outros assuntos que estão aí na pauta do dia e aproveitar também o seu conhecimento. Militão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom dia a todos que estão sintonizados na 87. Nós estamos aqui muito felizes por retornar aqui a 87, poder contribuir, não é, com as pautas importantíssimas que sempre são desenvolvidas aqui. Militão, vou aproveitar para provocá-lo com esta última frase. Os números são alarmantes, fazem parte de um diagnóstico divulgado através do Atlas da Violência, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a pergunta: qual a saída para mudar esse cenário nos seus conhecimentos, nas suas experiências, Militão? O que deve ser feito, o que pode ser feito? Pois é, Luiz, só fazendo uma apresentação breve, como estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essa é sim uma questão, não é, que faz parte da nossa análise como futuro cientista social, e é preciso que se deixe claro que a resolução dessas problemáticas, elas perpassam exatamente pela questão da atuação, não é, dos entes governamentais, das organizações governamentais, dos movimentos sociais, das instituições sociais. Não é? Todos nós juntos, não é, precisamos estabelecer esse diálogo para solucionar esse problema, não é, que é apresentado pelo Atlas da Violência, não é, que nós tomamos conhecimento, não é, durante esses últimos dias, e que aponta o nosso estado como o terceiro mais violento. E diga-se de passagem, a região metropolitana de Natal compõe exatamente as cidades também mais violentas do Brasil. Então, a resolução perpassa por medidas urgentes de políticas públicas que sejam capazes de resgatar a nossa juventude, instrumentalizar essa juventude, empoderá-la para que a nossa juventude não esteja à mercê da violência. Quando nós analisamos os índices apresentados pela pesquisa, pelo levantamento, nós observamos que a grande maioria dos jovens assassinados são jovens negros, pobres e das periferias, não é? Das grandes cidades, das médias cidades, das regiões mais em torno, não é, das capitais do estado, dos estados. Então, o que fazer para solucionar essa problemática? Fortalecendo a educação, fortalecendo a cultura, o esporte, o lazer, a formação técnica. Nós tivemos inúmeros avanços, e é preciso que se deixe claro, Luiz, que do governo Lula e Dilma para cá, não querendo partidarizar a questão, mas é preciso que se deixe claro que muitos avanços sociais aconteceram. Por exemplo, o fortalecimento dos conselhos tutelares, onde, por exemplo, no nosso estado, as ações governamentais elas foram muito fortes, né? A aquisição de equipamentos, a aquisição de veículos, para que pudesse ser feito um trabalho mais preciso. Eu quero pegar um gancho nessa palavra que você acaba de citar, fortalecer, fortalecimento. Eu estava pensando outro momento, tem cidades que dotam infraestruturas quase que de primeiro mundo. Perfeitamente. De primeiro mundo. Bom, mas entre essa estrutura instalada, estabelecida e os segmentos a serem beneficiados, ainda há uma barreira, ainda há uma espécie de uma barreira invisível que não dá velocidade desses segmentos
interagirem, usufruírem, tomar posse dessas infraestruturas e com elas então terem um outro momento no seu dia a dia. Por que acontece isso? O governo, digamos, instala, constrói, estabelece e vira as costas, aí deixa a pessoa naquela, ou os setores necessitados, deixa os setores assim abandonados, tipo assim, não, se vocês quiserem, vocês que vão lá e façam uso e desenvolvam-se. Está acontecendo isso, Militão? Isso é um dado que é visível. Nós precisamos entender que seja o governo estadual, federal ou municipal, ele precisa dialogar com a sociedade. E a sociedade precisa dialogar com os entes governamentais, né? Então, o que é que acontece? No momento em que se adota recurso para, por exemplo, a construção de uma quadra de esporte num lugar inadequado, na hora que se constrói qualquer um equipamento que vá fortalecer ou o esporte, ou a cultura, ou qualquer entretenimento, mas que você não estabelece o diálogo de se aquela é realmente a necessidade, se aquele espaço é um espaço mais adequado, a quem aquele equipamento pode atender de uma forma mais equânime, de uma forma mais interessante, né? Quando não se estabelece esse diálogo, as pessoas não se sentem parte daquela questão. As pessoas estão dentro de uma problemática, mas é como se fosse... Você sabe quando uma mosca cai num copo com água? Ela fica se batendo naquela imensidão de água para ela, sem conseguir sair dali, né? Acontece a mesma coisa com essa população. Ela está envolta num problema e que ela não sabe como fazer. Mas por que ela não sabe? Porque ela não foi instrumentalizada, não foi preparada, não é, para se comportar dessa forma. E até porque, Militão, também há os interesses internos, secretos, silenciosos de governantes atuais. Criam a estrutura lá distante, bem longe, e deixa que a população, por conta própria, o interesse de ir e usufruir. Militão, nós estamos agora saindo aí de um processo interessante. Passamos recentemente por um período de emergência, a paralisação dos caminhoneiros, a mobilização, infiltração, desabastecimento, enfim, preocupou, balançou. Inclusive técnicos estão a comentar, primeiro, de que o acordo em si é falho, ele é muito curto, muito breve, se chegar a 60 dias, né? E a repercussão negativa da paralisação, o processo de recuperação ou tentativa de normalização deverá alcançar até cerca de um ano para frente. Então, tudo isso também acaba repercutindo, Militão, no nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Também é preciso que se diga que não foi a greve que criou o caos, mas foi o caos que criou a greve. Que caos? Que caos é esse que a gente está sempre debatendo? É justamente fruto de um erro que foi cometido pela própria população, encabeçada pelas mídias e pela uma estrutura de poder que retirou a presidente Dilma do governo, né? Assumiu o poder do Brasil e trouxe na sua bagagem um conjunto de tragédias para a classe trabalhadora. Está aí os caminhoneiros que no primeiro momento estiveram nas ruas contra a Dilma e, a troco disso, receberam um veneno pesadíssimo, um gosto amargo desse remédio, que esse governo, que foi colocado por uma parcela da sociedade, virou definitivamente as costas para a população. E está aí o resultado. O que é que acontece? Esses acordos que foram feitos, não é, pelos donos pelos empresários de grandes transportadoras, não é, com o governo federal, parece que não vem dando certo. Está encartado aí em todas as mídias de que poderá ocorrer novas manifestações justamente por esses acordos não terem vingado. Os acordos não estão dando certo. Então é preciso que se entenda que a classe trabalhadora, né, os cidadãos e cidadãs brasileiros precisam discutir o enfrentamento dessas problemáticas e perpassa justamente por esse momento atual que nós estamos vivenciando. Daqui a pelo menos uns 5 meses,
nós teremos um novo processo eleitoral. Esperamos que realmente esse processo eleitoral aconteça. E o que é que ocorre? Essas problemáticas, elas não podem, de maneira nenhuma, ser varridas para debaixo do tapete. Aquelas pessoas que ocupam vaga no parlamento, seja na Câmara e no Senado, elas não poderão, de forma nenhuma, passarem despercebidas, porque elas são parte geradoras dessa problemática que se intensificou no nosso país. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu nas últimas greves, nas últimas paralisações dos caminhoneiros, haja vista a redução e cortes de investimentos para as áreas tecnológicas, para as áreas de saúde, para as áreas de educação. Então, o resultado não podia ser outro. E mais, Militão, já com possibilidade de retomada do movimento. Infelizmente, as informações últimas que estão chegando é de que a categoria poderá retomar o movimento de paralisação. E, consequentemente, todo esse conjunto de transtornos que recentemente vivenciamos. Agora, Militão, se poderíamos também provocar outros temas, outros assuntos, por exemplo, esse crescente domínio das facções criminosas. O estado de Minas Gerais já passa de 60 ônibus incendiados. Aqui na Grande Natal, também veículos já foram incendiados. Tudo dizem a grande mídia de que fruto de um comando organizado que determina essas ações que provocam esses prejuízos, que geram essa sensação de caos, faz com que a população entre num estado de pânico, sem necessidade, né? Então, tudo isso, Militão, é fruto, é resultado dessas coisas desgovernadas, né? E como você falou com muita propriedade, estamos às vésperas de um processo eleitoral e esperamos que, aí sim você, eleitor, colabore, contribua, exige, cobre e determine uma nova formação, novas equipes, novas cabeças para levar em frente ao nosso dia a dia. É verdade, sabe o que nós temos analisado? A gente tem percebido que, apesar dessa problemática ter se intensificado, a população, uma parcela dela, pelo menos é o que aparece nessas pesquisas, né, que levantam a intenção de voto, de que as pessoas, mais de 90%, não têm ainda um entendimento em quem poderá escolher para ocupar a vaga para o Parlamento, para a Câmara e para o Senado e para a Assembleia Legislativa. Então, o que esperar desse resultado, onde no primeiro momento nós temos um Estado brasileiro, né, que está em processo de falência, né? Haja vista que o governo federal está moribundo com ações, inclusive agora, investigações da Polícia Federal, dos grandes nomes que compõem esse governo, e nos estados, apoiadores dessa estrutura, desse governo federal. E as pessoas não estão prestando atenção que quem dá sustentação a esse governo federal tem parte direta com o problema que nós estamos vivenciando. Mas evidentemente que aqui eu também faço um desabafo. Eu já estou cansado, entristecido, horrorizado de ver tantos jovens nossos, jovens que nós conhecemos, da nossa cidade, né, das periferias, da zona rural do nosso município, que estão perdendo a vida, né, para a criminalidade. Evidentemente que nós precisamos travar outros debates em relação, por exemplo, o uso da maconha. Nós precisamos levar esse debate para o parlamento, nós precisamos levar esse debate para a Câmara Municipal, as igrejas precisam discutir, o seu pré-candidato a deputado federal, o seu pré-candidato a senador ou governador precisa discutir essa questão. Como é que nós vamos enfrentar essa problemática da juventude? A juventude não é problemática. Problemática é a falta de política pública, a falta de diálogo com a juventude, né? Para que ela não entre em caminhos que vá colocar em risco a sua vida. Mas evidentemente que a discussão em relação ao uso da maconha, das demais drogas, precisa ser discutida. Por quê? Nós estamos vendo a força
como futuro cientista social, eu preciso analisar que o Estado democrático e as forças que esse Estado representa, parece que tem perdido força diante de uma organização, uma estrutura, né, paralela a uma estrutura, né, que vai contra as leis, a Constituição, e tem se organizado e tomado conta e espalhado caos, etc. Evidentemente que eu não estou aqui para citar nomes, nem denegrir, mas evidentemente que o que é que eu quero quanto cidadão? Né? Eu quero uma sociedade que discuta. Como é que nós vamos, para concluir essa questão, como é que nós vamos, Luiz, dialogar com estes cidadãos que estão envoltos, que estão dentro dessas estruturas criminosas, como diz aqueles que fazem parte da área de segurança pública? Como é que a sociedade vai dialogar com ele? Como é que nós vamos minimizar esses impactos? Como é que nós vamos desmantelar? E é preciso que se empodere, se dê força, se dê estrutura dentro do âmbito da legalidade, da lei, as forças policiais, né? A polícia militar, a polícia civil, né? Com equipamento, né? Com inteligência, né? Para que elas investiguem, mas evidentemente que nós não podemos permitir a morte, o extermínio, de nenhum lado nem de outro. Agora, o alvo central que nós vemos é os jovens sendo, né, barbaramente, não é, assassinados. Muito bem. Está, portanto, um pouco do conhecimento e um bate-papo descontraído com o Militão, hoje visitando nosso programa A Voz da Comunidade. Muito grato pela presença, Militão. Continue seu trabalho, seus estudos. Para concluir definitivamente, eu queria só, rapidinho, registrar aqui, nessa semana aconteceu o Congresso da População Brasileira, né, que aconteceu em Campo Grande, com a presença do nosso pré-candidato a deputado federal, que eu vou agendar uma visita dele aqui. Faça. O nosso pré-candidato a deputado federal, Caramuru Paiva, com a presença da pré-candidata a governadora Fátima Bezerra, e que junto com vários movimentos sociais discutiram, por exemplo, questões como essa, a questão da juventude, do campo e da cidade, e de outros grupos sociais, para poder dizer, opa, o que eu não vou fazer aqui como a Globo diz assim, que Brasil você quer? Aí nós precisamos fazer um outro questionamento, que Brasil você pode ajudar a construir? Você também é partícipe dessa questão, você também pode construir, e o momento de construir, meu amigo, é agora, é hoje, é discutindo, é debatendo como nós vamos solucionar essas problemáticas.